Já que lhe dissemos que Portugal terminou 2025 com um excedente de 0,7% nas contas públicas e esperamos a qualquer momento que o Ministro das Finanças possa falar ao país e dessa conferência de imprensa, onde Zé vai explicar estes números. Precisamente, é um valor que fica bem acima da previsão do Governo, que tinha apontado inicialmente para um excedente de 0,3% no global do ano de 2025. Agora, esta confirmação por parte do Instituto Nacional de Estatística de que esse valor das contas públicas fica nos 0,7%, é um excedente, tendo em conta que já temos ouvido nos últimos dias este admitir por parte do Ministro das Finanças de que este ano as contas públicas poderão não ter um excedente, ao contrário do que foi acontecendo nos últimos anos. É sobre isto tudo que falamos com o nosso próximo convidado, Carlos Brito, presidente da Ordem dos Economistas do Norte. Olá, viva, muito bom dia e bem-vindo. Bom dia. Estamos a receber um pessimista que já nos foi dizendo ao longo das últimas semanas que não está nada confiante num excedente para este ano. Nem com estes números agora conhecidos? Bom dia, Vânia. Bom dia, José António. É um prazer estar aqui. Eu devo dizer que não sou um pessimista, embora tenha transmitido alguma perspectiva pessimista das últimas vezes que cá estive. Estes dados que foram revelados agora pelo Ministério das Finanças são obviamente positivos, assim como os dados que foram transmitidos pela OCDE hoje há pouco mais de uma hora. Sim. Porque é muito interessante, porque ninguém estava à espera. As perspectivas económicas da OCDE, e vou até começar por aqui. E qual é a primeira leitura que devemos fazer, exatamente? Exato. Tem coisas, eu acho que tem boas notícias, tem notícias menos boas e tem notícias que nos podem preocupar um bocadinho. Vamos por pontos. Vamos começar pelas boas? Vamos. As boas é que as previsões de crescimento da economia global são praticamente as mesmas das previsões feitas em dezembro, há 3 meses e meio. Ligeiramente mais baixo, quer para 2026, quer para 2027. Portanto, depois disto tudo e com esta guerra em curso, a OCDE praticamente não reviu em baixa o crescimento da economia mundial. E, aliás, até aponta quais são as razões para isso. Porque, apesar da guerra, a verdade é que as tecnológicas têm tido uma boa performance e há uma coisa muito interessante. A previsão que havia de tarifas não se veio a verificar. E como na economia nós jogamos muito com previsões e percepções, o facto das tarifas não serem tão elevadas como aquelas que se esperavam é bom sinal. E, portanto, a economia mundial, à partida, deve crescer tanto quanto aquilo que já estava previsto, que é na casa dos 3% nos 2 próximos anos. Vamos à parte menos boa. A economia europeia da zona euro, essa já leva uma machadada. Estava previsto crescer este ano 1,2%, passa para 0,8%. A diferença entre 1,2% e 0,8% já começa a ser significativa. A mesma coisa para 2027. Portanto, dentro da economia global, nós não estamos numa região muito boa. Vamos agora à parte que nos deixa alguma preocupação, que são as tendências inflacionistas. E isso o relatório da OCDE é muito claro. Há que ter cuidado com a inflação. E tudo depende, aí sim tem a ver com o tal pessimismo que eu posso ter transmitido as últimas vezes. Tudo depende da extensão deste conflito. Perguntar-me-ão assim, mas porquê é que a inflação é um problema? Porquê é que toda a gente tem medo da inflação? A inflação, no fundo, o que é que significa? Perda de valor do dinheiro. Significa imprevisibilidade da economia. Isso significa uma machadada, provavelmente, naquela que é a variável mais importante do ponto de vista económico. Confiança. É por isso que os governos, e concretamente os bancos centrais, que têm a função de controlar a inflação, têm tanto cuidado. É deixado esse alerta, não é? Deixado esse alerta, porque a inflação significa perda de poder de compra, significa um aquecimento da economia, o que significa que depois vai gerar o quê? Vai gerar menos poder de compra, contração económica, desemprego. E qual é a tendência? Então vamos reivindicar mais salários. Mas explique-nos, por favor, professor, o que é que se pode fazer quando é dado este alerta aos bancos? Fundamentalmente, 3 coisas. Eu até diria aos governos, mais do que aos bancos. Okay. Ou para além dos bancos, aos governos, e aqui temos os governos dos países e o governo, enfim, da própria, enfim, da zona euro. Fundamentalmente 3 coisas. Muita atenção à inflação. Significa que se isto, de facto, a inflação começar a subir,
e as perspectivas são de que suba. Posso dizer, por exemplo, que a inflação em dezembro para a zona euro e agora para este segundo trimestre que vem aí na zona euro estava previsto na casa de 2,8% e agora vai para a previsão é de 4,2%. É um salto grande. A inflação é como eu ter febre alto. A febre está alta, alguma coisa não está bem. É preciso tratar disto. E como é que se trata disto? Inflação. Subindo a taxa de juros. Subindo a taxa de juros, o que é que faz? Arrefece a economia, faz baixar a febre. Porquê? Porque subindo a taxa de juros, desde logo, desincentiva o consumo. O crédito é mais caro, eu compro menos casas, compro menos televisões, compro menos automóveis, porque uma parte daquilo que eu vou comprar é crédito e, portanto, eu vou restringir o consumo porque os juros vão ser mais caros. E isso significa, sim, se os juros são mais caros, também a poupança é melhor remunerada. Aliás, é interessante, foi divulgado agora, há poucos minutos, que os certificados da Forra atingiram um máximo histórico em termos de taxa de juro. Claro, se eu tenho um juro mais compensador, eu digo, não, vou meter mais, fazer umas poupanças e não vou gastar tanto. Por outro lado, também desincentiva o investimento. Tudo isto serve para quê? Para arrefecer a economia. E a OCDE é muito clara. Governos, bancos centrais, atenção à inflação. E diz mais até a OCDE nessas recomendações aos governos que as medidas têm de ser muito direcionadas para as famílias vulneráveis. Ora, pronto. Esse é o segundo aspecto. Mas o que a OCDE está a recomendar, no fundo, dá razão à postura que tem tido o nosso governo em relação aos apoios que tem ou não de avançado? alguma forma dá e não dá razão nenhuma. Por exemplo, aquilo que se tem passado em Espanha. Porque Espanha, que aparece muito como a campeã dos apoios, são apoios generalizados e não direcionados a quem mais precisa. E aquilo que a OCDE diz e aquilo que as boas práticas da economia nos dizem é não apoiem toda a gente, até porque estão a dar um sinal errado, apoiem quem mais precisa. Por exemplo, este apoio que foi agora decidido ontem, creio eu, de um aumento do apoio das ajudas à bilha solidária, é um apoio a quem mais precisa. Dar um apoio generalizado, incentivar por dizer assim, olha, os combustíveis não vão aumentar, é dar um sinal errado à economia. Primeiro está a ajudar os que precisam e os que não precisam. E depois está a dizer, gastem à vontade, porque isto é como se nada se passasse. Uhum. Os preços, isto é como eu ter febre e chego à consulta médica e digo assim, doutor, vamos medir a temperatura, mas eu acabei de tomar um antipirético. Quer dizer, pá, assim não dá, porque você está a mascarar a sua temperatura. A inflação, se ela existe, é por alguma razão. Eu posso controlar. E vamos interrompê-lo, professor, porque neste momento vamos ouvir o ministro. Entrou agora na sala, são as imagens